Dos 11 que entraram em campo hoje, 9 foram poupados contra o Botafogo da Paraíba. 2-1 fora de casa. A gente não perde pro Cruzeiro desde 2015 e era para manter a sina, né? Foco em jogo no decorrer dos 90 aos acréscimos, não teve aquele foco. Muito erro de passe, Léo Pereira fazendo falta onde não devia. Era para ter feito contra o Caio Jorge antes de dar aquele primeiro gol. E dentro da grande área ele vai lá e faz falta. Meu, aí é difícil, cara. A Dela Cruz querendo forçar no meio ali, perde a bola, os caras vai lá e... Agora, parabéns o Rossi catou pra caramba. Hoje ele mostrou que é goleiro, pegou até o pênalti. Só que ninguém acompanhou nem na batida, nem foi junto na batida da bola com o Gabigol pra pegar o rebote. É brincadeira, quando é dia a dia aí tem que aprender, e o mérito é do Cruzeiro mesmo por ter ganho, né? Mas a gente dá pra ter feito mais alguma coisa, um pouco, pelo menos mais foco. A forma como perdeu que é estranho. Mas enfim, vamos ver aqui, tem um corte aqui. Tem um corte aqui do ESPN Brasil, Grupo Disney. Crédito de imagem abaixo na descrição. E vamos lá conferir. E não esqueça, meta aquele like pra gente continuar nosso trabalho. Ative o sininho de notificações e se inscreva se você não for inscrito. Bora lá. Começando o nosso linha de passe, olha a festa e o torcedor do Cruzeiro. Isso aí era antes do jogo. Aí durante o jogo tivemos várias leis do ex, né? Tivemos gol do Arrascaeta contra o Cruzeiro e tivemos gol do Gabigol contra o Flamengo. O gol que deu a vitória ao Cruzeiro, expressiva a vitória do Cruzeiro sobre um dos candidatos ao título. O Cruzeiro abriu aí o placar com o Caio Jorge nesse chutaço. O Caio Jorge cheio de confiança, inspiradíssimo. E a gente abre o linha de passe para falar desse jogo. Uma vitória desse tamanho, né? E buscando aqui, até conversando com um companheiro aqui no WhatsApp, ele falou assim: William, eu acho que desde 2018 o Cruzeiro não tem uma vitória desse tamanho, porque anos de Série B, não ganhou o Campeonato Mineiro, não teve nenhum grande desafio internacional, um jogo grande desse tipo. Talvez no caminho para a final da Copa Sul-Americana o Cruzeirense tenha vivido um momento de inspiração e alegria semelhante ao de hoje, não sei, mas... Contra o Boca, principalmente, eliminando o Boca. Talvez ali, mas... Era uma competição internacional e o Cruzeiro chegou à final, poderia ter ganhado o troféu. Sim. Mas um time com essa qualidade do Flamengo, vencer da forma como venceu, porque não foi por acaso. Não. Fez um excelente segundo tempo o Cruzeiro. André, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. É uma vitória muito expressiva para o time do Cruzeiro hoje, porque ela foi merecida, né? Durante o segundo tempo, em especial, o Cruzeiro foi o melhor time em campo e do outro lado estava a melhor equipe do futebol brasileiro e sul-americano. Uma coisa, o resultado não muda essa leitura, né? Sim. O que o jogo nos mostra é que uma equipe organizada, talentosa, confiante e passando a viver um bom momento, que é o que está acontecendo no Cruzeiro, e a gente vai poder falar sobre as razões desse bom momento durante o programa, consegue numa determinada tarde, noite, uma atuação na qual ela merece ganhar de um time que tecnicamente é um pouco superior a ela e que coletivamente, até agora na amostra do ano, é bastante superior, né? O Cruzeiro vem jogando bem há algumas partidas. O Flamengo faz um ano que é muito bom, embora na Copa Libertadores tenha tido algumas partidas abaixo do que deveria fazer, e no jogo de hoje foi superado pelo Cruzeiro na maior parte do tempo. Muitos detalhes, né? Muitas coisas interessantes. Eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar. Fazia tempo que a gente não via o Rossi trabalhar da forma como trabalhou hoje. Pois é. E essa é a equipe que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? E ele foi, num determinado momento da partida, responsável pela manutenção das chances do Flamengo, porque se o Caio Jorge faz aquele segundo gol de fora da área, o chute que ele toca e a bola vai no travessão, 2-0 ali naquele momento, talvez a vitória do Cruzeiro fosse um resultado mais evidente e que não tivesse acontecido só no fim, como foi o que houve, né? Com o pênalti já no final do jogo e o gol do Gabriel, que começou a partida no banco. Perdendo o pênalti e fazendo o gol. Que mostra que as coisas elas podem ser emocionantes de diferentes maneiras. Mas, a respeito do momento do Cruzeiro, acho que dá pra gente dizer que, enfim,
as pessoas que são responsáveis pela tomada de decisões, que resolvem as coisas, que ditam os rumos no clube, resolveram dar suporte, dar apoio à comissão técnica, em vez de ficar procurando ou aceitando os dedos que são apontados para a cabeça de treinadores sempre que as coisas vão mal. Então, o que tem acontecido no Cruzeiro? O Leonardo Jardim recebeu autorização para trabalhar em relação à ideia de jogo, escolha de jogadores, da forma que ele acha correta. Independentemente de serem contratações de peso, independentemente de serem jogadores de personalidade, sim, ele está fazendo o que ele acha certo fazer. E o Cruzeiro está, enfim, se aproximando do nível coletivo que o elenco do Cruzeiro nos estimula a pensar, né, naquilo que é possível fazer. Eu acho que a vitória de hoje não coroa nada, mas reforça que o momento é bom e reforça os motivos pelos quais o Cruzeiro alcançou esse momento. Na realidade, né, Birner, a gente parar para pensar, uma vitória sobre o Flamengo não sustenta um campeonato inteiro de mais 31 rodadas. O Cruzeiro tem que continuar evoluindo, tem que estar lá em cima e tudo. Mas olha para o momento do Léo Jardim, para o momento das escolhas que foram feitas, do caminho que foi trilhado, é um carimbo importante nesse trabalho, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Eugênio, Breler, aos fãs e às fãs do esporte. Concordo plenamente, porque mesmo sendo um campeonato de pontos corridos, não há uma decisão direta, a não ser que chegue ali numa última rodada ou penúltima rodada, 2 clubes disputando. Há algumas vitórias que pesam mais pelo que os clubes têm feito nos últimos anos. E são as vitórias contra Flamengo e Palmeiras. Isso. Né? São vitórias que carimbam, como você gosta de dizer, como você falou agora, um time que parece em ascensão. O torcedor do Cruzeiro confiava na ascensão antes do jogo, depois do jogo ele confia muito mais. Claro. Do que se tivesse vencido respeitosamente Fluminense, São Paulo, Inter, Vasco, até o Atlético. Talvez a vitória fosse mais prazerosa, mas como confiança para um time que o torcedor pretende ver se estabelecer no primeiro escalão, ou pelo menos na briga por uma das vagas diretas da Libertadores, quem sabe por um título, o resultado tem um peso enorme. E eu acho que fica uma coisa que eu tenho certeza que os torcedores dos outros clubes deveriam pensar, porque todos os clubes já viveram situações parecidas com o que eu vou dizer, mas eu acho que ninguém aprende. Futebol se faz coletivamente e não com nomes de jogadores. As histórias, o quarteto mágico, tais jogadores são os mais técnicos para jogar, o craque sempre precisa ter espaço. Esse tipo de coisa que a gente sempre ouve quando um time contrata jogadores que às vezes não querem jogar sem a bola, que não se encaixam, que tecnicamente são mais capazes, deveria acabar depois do jogo de hoje. Deveria acabar depois dessa temporada. Mesmo que o Cruzeiro não seja campeão, porque uma coisa é certeza. Se o Cruzeiro estivesse preocupado em escalar Dudu, Gabigol, todos os seus principais jogadores, suas estrelas contratadas, nesse momento, o Cruzeiro não teria os pontos que tem na tabela de classificação e jogaria um futebol bem pior do que joga quando a gente pensa em termos de resultado. É verdade. Cruzeiro que, Eugênio, colou no próprio Flamengo, né? Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente, o resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros. É natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho. Mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também, né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses dois jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão,
O jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol, 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol, de finalizações certas, ou seja, uma a mais. E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava... Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato, no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória, mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. Aí são essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer, estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. Vamos lá. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, essa derrota do Flamengo da maneira como aconteceu, para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marino, Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Eu queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vêm pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão. Mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem. É um desafio, o futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande. São 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. Aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. E ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar.
Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Eu não estou identificando mais nenhuma pergunta. Existe nenhuma pergunta mais? Ninguém nos pediu? Então tá bom, obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Né? Poucas perguntas. Poucas, não tínhamos mais perguntas ali. Acabou, ok, a gente segue. Só queria... exatamente isso. Pouco característico. Pouco característico. Muito estranho, porque as coletivas tem jornalistas, tem influencers, canais, né? tem os canais, tem um monte de coisa. E não é possível que foi por falta de pergunta. O jogo hoje tinha várias questões. Mas realmente, falta de perguntas, foi isso. Você vê que pergunta mais alguém e tal, ninguém se manifestou, então tá bom, acabou a coletiva. Surpreendente mesmo. Assim como são surpreendentes esses números. Abri aqui falando que talvez fosse a maior vitória do Cruzeiro em muito tempo, talvez desde 2018. André me lembrou aqui de campanha sul-americana no passado, mas com um time, essa qualidade do Flamengo e tal, você ganhar da forma como o Cruzeiro ganhou, principalmente pelo segundo tempo, espantoso. Se o Cruzeiro perdesse hoje, William, seriam 10 anos sem ganhar do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E esses números, a gente pegando o outro lado da história, esses números com relação ao Flamengo, há muito tempo eu não via. O adversário do Flamengo ter 17 finalizações com 11 certas, como já lembrou o Eugênio aqui. O Flamengo com 6 finalizações com 4 certas. Vamos pegar o total de finalizações, 17-6. 17-6. Para o adversário do Flamengo, que hoje era o Cruzeiro, né? Ações com bola na área rival, 20-14 para o Cruzeiro. Respondendo à pergunta que está na tela. O Flamengo foi dominado? Minha resposta é não. Foi superado, claramente. Sim, claramente. Claramente superado, especialmente no segundo tempo. A gente não pode esquecer que uma coisa o resultado do jogo caminhava para o empate até o final, em que houve o pênalti, e quando há um pênalti agora no Brasil, especialmente nos finais de jogos, é uma coisa, né? É um desespero, uma demora. Perde-se um tempo que é muito ruim mesmo para o jogo, mas o jogo estava empatado. Sim. Só que havia um time em campo muito próximo do segundo gol, que era o Cruzeiro. Um goleiro trabalhando muito, que era o Rossi. Chances bastante claras. O futebol ele não é uma coisa automática e ele não dá a vitória a nenhum time por merecimento. O merecimento não ganha jogo, né? Mas o Cruzeiro terminou ganhando o jogo de modo a nós podemos dizer que o Cruzeiro finalizou mais, foi mais ofensivo, foi mais perigoso, foi mais organizado, foi mais incisivo do que o Flamengo. E a gente não esperava dizer isso ao final de um jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Mesmo com uma vitória do Cruzeiro, porque vitórias podem acontecer de diversas maneiras. Mas uma vitória como resultado de uma superação técnica, estratégica contra o Flamengo é algo incomum hoje. Incomum. Mas aconteceu. E o mérito é do Cruzeiro. E ele controla o jogo, o Cruzeiro, com posturas diferentes do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo ele esperou mais o Flamengo e os gols são muito a cara disso, né? O primeiro gol é uma bola roubada pelo Romero no campo de defesa, que ele faz o passe rápido para o Caio Jorge, que avança sozinho, dribla e chuta para fazer o gol. O segundo gol é um pênalti, né? Mas é um pênalti de uma jogada em que o Cruzeiro estava trabalhando no campo de ataque como trabalhou o segundo tempo. Se no primeiro tempo ele esperou mais o Flamengo, no segundo tempo ele foi mais pro jogo. Embora não tenha tido percentualmente mais posse de bola, a posse de bola dele aumenta do primeiro para o segundo tempo, mas também é o seguinte, é porque a marcação fazia com que o Flamengo tivesse a posse de bola mais longe do gol. Longe do... É isso aí, cara. Como que a gente fica depois de uma derrota dessa, cara? Eu praticamente de parabéns pro Cruzeiro, né? Soube jogar contra o Flamengo que não soube jogar contra ele. Você vê pelo número de faltas, né? A gente começava a jogar, eles faziam falta, de dezenas de faltas. A gente fez o quê? 4, 5, 6 faltas, eu não lembro. Muito pouco.
E, cara, o time hoje tava errando tudo, cara. O número de passes, você precisa ver, a gente acertava pra caramba. Hoje, eu acho que não foi 50% de... Não, 60%, 70%. A gente tá lá sempre 80%, 90% porcentagens de acerto nos passes. O Wesley hoje não jogou nada, errou pra caramba. Wesley. Na realidade, todos. O Wesley mais. De La Cruz querendo forçar aquela bola. Pô, volta a bola. Toda hora volta a bola. Foi querer forçar, saiu o gol. O Léo Pereira de fazer aquela falta no cara, não fez. E dentro da grande área ele vai lá e faz. Oh, Deus. O time hoje não foi Flamengo. Não quero tirar o mérito do Cruzeiro, mas não foi Flamengo, cara. Não foi Flamengo. Dava pra ter jogado melhor. Dos 11 que jogou contra... Ou jogou hoje, 9 foram poupados. Só o Jesse e o Cebolinha que jogaram lá. Entraram no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba. E aí... Ninguém jogou. Não teve jogo. Não é possível que o Cruzeiro sobre anular. O time do Palmeiras, que eu acredito que é o que pode bater de frente, nunca conseguiu segurar o Flamengo. O que o Cruzeiro foi? Eu acho que foi mais demérito do Flamengo. Não soube jogar, eu não sei. Do que mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro tem mérito sim da vitória. Tem. Parabéns. Mas o Flamengo falhou pra caramba. Toda vez que os jogadores são poupados, parece que eles se acomodam, se sente, a gente resolve. Algo do tipo. Aí fica difícil desse jeito, cara. Mas vamos aprender com essa daí. Tem um restante do campeonato todinho, ainda tem 32 rodadas ainda. Desculpa, 31. É a 7ª rodada, são 38. E o Léo Pereira sempre é aquele cara que mete a mãozinha como o Central Córdoba, né? Lá dentro da grande área. Faz uma faltinha, sem fazer aquele pênalti. Pô, tá muito displicente, véio. Tem que estar mais focado no jogo. Enfim. Agora é aguentar, cara. Tem que aguentar e aprender com esse erro aí. Beleza. É isso aí por hoje. Não tem muito o que falar mais não. Se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e meta o dedo no like. Compartilha, comenta, fala aí o que você achou do jogo. Comentário pessoal. É isso aí, até a próxima. Saudações rubro-negra.